Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová, não se conforme, se transforme. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Não teria uma lição melhor do que esta para iniciarmos a EBD deste ano. Que lição maravilhosa, um tema atualíssimo. Estudamos nesta lição a lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição 2 nós vimos somos cristãos. Na lição 3, a encarnação do verbo. Lição 4, Deus é triuno. Lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual com o Pai. Lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição 9, quem é o Espírito Santo? Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição 11, a salvação não é obra humana. Lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E hoje nós estudaremos a última lição. Hoje nós encerraremos o primeiro trimestre de 2025, mas quero desde já agradecer a você que nos acompanhou até aqui e espero encontrá-lo no próximo trimestre. E vamos estudar na lição de hoje, a lição 13, perseverando na fé em Cristo. E você que perdeu a nossa aula anterior, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. E antes de começarmos a nossa aula, se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e também vai me ajudar bastante. Sim, não esqueça de ativar o sininho, porque assim você será notificado quando os próximos vídeos estiverem disponíveis. Então, vamos à aula. Texto áureo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Verdade prática, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo capítulo 3, verso do 10 ao 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Apresentação da lição. Ao longo deste trimestre, estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, mostrando seus enganos e frontalmente as respostas bíblicas que as contrapõem. Na presente lição, a última deste trimestre, vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse aspecto, a palavra de Deus é documento final em matéria de doutrina e valores que devem nortear a vida do crente. O que faz, do ponto de vista histórico, uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritativa em nossas vidas. Objetivos da lição. Número 1, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Número 2, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E número 3, considerar as escrituras como o fundamento da vida cristã. Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade
Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Subtópico 1. Os falsos mestres. Subtópico 2. A experiência apostólica, versos 10 e 11. Subtópico 3. Entendendo o querer, verso 12. E subtópico 4. Características dos enganadores, verso 13. Subtópico 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, capítulo 4, verso 7 e Tito capítulo 3, verso 9. E a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo capítulo 6, verso 20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, 135 a 204, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, da circuncisão, Tito capítulo 1, verso 10, e as fábulas judaicas, Tito capítulo 1, verso 14. Lembrando que eu não leio os textos mencionados para que esse vídeo não se torne muito longo e também muito cansativo para você. Então você pode pausar e conferir texto por texto. Tanto as duas cartas de Paulo a Timóteo quanto a carta de Paulo a Tito são consideradas como cartas pastorais, porque Paulo está treinando esses dois jovens aí para esse ministério pastoral. Mas também Paulo se preocupa com as heresias que estão se instalando naquela presente igreja, assim escreve essas cartas também combatendo essas heresias, como as heresias dos gnósticos, homens também que falavam sobre fábulas, e hoje em dia não está muito diferente desse tempo. Estamos vivendo em um tempo que estão pegando fábulas, histórias judaicas, que estão trazendo para a igreja como se fosse uma verdade bíblica inspirada por Deus. Mas isso é heresia. E Paulo bateu veementemente de frente, e nós também precisamos nos posicionar e não deixar que essas fábulas sejam instauradas nas igrejas. Subtópico 2. A experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Verso 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Atos capítulo 13, verso do 8 ao 12, verso 50. Capítulo 14, verso do 5 ao 7 e verso 19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 16, verso do 1 ao 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Timóteo não participou juntamente com Paulo da primeira viagem, e sim da segunda viagem, mas Paulo já vê em Timóteo um futuro pastor, é tanto que Paulo fica tão admirado com a sua fé que o elogia, porque Timóteo já sabia das histórias, conhecia as histórias que Paulo sofria perseguição por causa do evangelho e via em Paulo uma inspiração para ele continuar firme em sua fé. Terceiro subtópico, entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Paulo trouxe essa expressão para mostrar o quanto Jesus padeceu por causa da mensagem que ele trouxe, a ponto de sofrer, morrer por causa disso. E nós também, como representantes deste evangelho, estamos sujeitos também a sofrer por causa de Cristo, até mesmo ser mortos por causa deste evangelho de Cristo Jesus. Infelizmente, vivemos em um tempo em que romantizam o evangelho. Em que sentido? No sentido de que evangelho não é status, evangelho não é você receber elogios, é você ser bem aceito. Evangelho é você sofrer por causa de Cristo. Evangelho de Cristo Jesus é cruz, é renúncia, é você sofrer perseguição, ser cuspido, até mesmo apanhar
por causa deste evangelho. A mensagem de Jesus ainda ecoa nos nossos dias. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então é renúncia, não é status, não é o número de seguidores que eu tenho que mostra o nível do pregador que eu sou. Não, mas a quantidade de pessoas que você leva a Deus é que mostra se de fato você está defendendo esse evangelho, vivendo por status ou de fato sendo atribulado, sendo perseguido por causa deste evangelho. Deus nos mantenha firme para que venhamos em nome de Jesus ficar fervorosos, esperançosos até a volta do Senhor Jesus. E subtópico 4, características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goês, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usando na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo Paulo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. 2 Pedro capítulo 2, verso do 1 ao 3. O interessante aqui é que não são pessoas de fora. Quem está lá fora já está entregue mesmo ao mundão. Infelizmente são aqueles que se acham que são doutores, que são mestres, que se deixam levar por heresias, por fábulas, por histórias antigas, querem infiltrar-se dentro da igreja e trazer heresias para dentro da casa do Senhor, para o nosso meio. E até mesmo viveu muitos anos em outras religiões e querem trazer de lá para cá os costumes. Mas nós precisamos nos posicionar e não deixar que isso aconteça, pois somos representantes de Deus aqui na terra, representantes desta palavra que foi revelada pelo Espírito Santo a nós. A sinopse desse primeiro tópico: a perseverança na fé e na doutrina é fundamental diante das heresias. Auxílio bibliológico. Tempos difíceis para o cristão. Capítulo 3, verso 13. Não espere que os falsos mestres e as pessoas más mudem de comportamento sozinhos. Deixados a sós, eles irão de mal a pior. Se tiver oportunidade, corrija-os, de modo que os conduza de volta à fé em Cristo. Lute pela verdade, especialmente para proteger os cristãos mais jovens. Capítulo 3, verso 14. Cercado pelos falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um ministério crescente, Timóteo poderia facilmente ter abandonado a sua fé ou modificado a sua doutrina. Uma vez mais, Paulo aconselhou Timóteo a olhar para seu passado e a permanecer nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Como Timóteo, estamos cercados de falsos ensinos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça ou coloque empecilhos à eterna verdade de Deus. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento de sua fé cristã, encontrado na palavra de Deus, que são as grandes verdades que edificam sua vida. Tópico 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. Verso 14. Segundo subtópico, permanecendo firme nas Sagradas Letras. Verso 15. E subtópico 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Subtópico 1. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. O contexto em 2 Timóteo capítulo 3, versos do 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais, isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, na versão NTLH, pois conhece aqueles quem aprendeu, na versão NVT, confiar naqueles de quem você aprendeu, na versão NBV, desde a infância, verso 15. Seria uma referência natural à sua mãe, Eunice, e à sua avó, Lloyd, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, e ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Subtópico 2. Permanecendo firme nas Sagradas Letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Letra A, porque sabia de quem tinha aprendido. E letra B, porque são as Sagradas Letras, os Escritos Sagrados, a Bíblia.
O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio capítulo 6, versos do 4 a 8. Provérbios capítulo 22, verso 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio capítulo 6, versos do 6 ao 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Então olha isso aqui interessante. O subtópico 1 e 2 mostra que Timóteo ele teve uma base, ele teve alguém para se inspirar. Além de Paulo, que ele via como um homem de Deus, um homem que fazia milagres, que pregava e as coisas aconteciam de fato pelo poder de Deus, mas ele tinha em casa uma avó e uma mãe que o instruía. Olha a importância de você pai, de você mãe, de você que é responsável por alguém. Você pode sim instruí-lo no caminho. Lembra de Provérbios, como foi mencionado? Instrui o menino no caminho. Não é você mandar ele ir, é você estar, é você ser cristão, estar no caminho e levar ele, instruir ele também neste mesmo caminho. Quando ele crescer, ele vai ter de fato a sua base fixa em Cristo Jesus. Eu, por exemplo, fui criado no caminho. Eu via em minha mãe uma referência. Infelizmente a perdi ano passado, mas hoje eu sou reflexo daquilo que minha mãe era. Uma mulher amorosa, apaixonada por Deus, uma mulher sensível à voz de Deus, à presença de Deus, enfim. Porque ela me criou no caminho. Ela era, e assim eu aprendi a ser como ela era. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Então ensina, instrua no caminho, seja uma referência para esta geração. E subtópico 3, a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Versos 16 da versão NAA. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, que quer dizer Deus, pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a escritura e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, na versão TB, NAA. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Versos do 15 ao 17. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. É claro que Deus não poderia descer aqui na terra e escrever a Bíblia para nós, assim como escreveu a lei, os 10 mandamentos na tábua de pedra. Ele poderia fazer isso, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele preferiu inspirar homens para escrever a Bíblia para nós. Homens falíveis poderiam muito bem ser intencionais, escrever de seu bel prazer, mas inspirados pelo Espírito Santo, escreveu justamente aquilo que Deus queria nos passar, a sua revelação, a sua graça, a sua salvação para nós. A sinopse do segundo tópico: quem aprende da palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Para finalizarmos, tópico 3, tendo as escrituras como o fundamento. Subtópico 1, a autoridade apostólica. Subtópico 2, abrangência. E subtópico 3, o manual de Deus. Versos 16 parte B e 17. Subtópico 1, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, Deuteronômio capítulo 25, verso 4, Mateus capítulo 10, verso 10, Lucas capítulo 10, verso 7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Subtópico 2, abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento,
O termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mateus capítulo 21, verso 42, Marcos capítulo 12, verso 10, Lucas capítulo 24, verso 27, João capítulo 2, verso 22, João capítulo 5, verso 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro capítulo 3, verso 2, Antigo e Novo Testamento. Com esses textos mencionados, assim como eu falei, você pode pausar e conferir. Não resta dúvida que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, ambos são inspirados pelo Espírito Santo, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Por exemplo, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, e Cristo Jesus é a presença de Deus encarnada entre nós. O altar do holocausto representa muito bem o altar, a cruz, onde Jesus foi pendurado. Jesus foi posto num altar como um sacrifício vivo para morrer por nós. Então não resta dúvida que o Antigo e o Novo Testamento são inspirados. Ambos se completam. E subtópico 3, o Manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Verso 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, verso 105. Então não nos resta dúvida que a Bíblia ela é divinamente inspirada. Então se ela é inspirada por um ser divino, que ele é eterno, então essa palavra serve tanto para a antiguidade, tanto para hoje, quanto para o futuro. Logo, ela não apenas se restringe a pastores, a quem é obreiro. Quem dera que todos aqueles que creem em Cristo, de fato, se aprofundassem na palavra do Senhor, porque também ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quem dera se todos os ditos cristãos estudassem essa palavra, amassem essa palavra e de fato vivessem essa palavra, teríamos um evangelho totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje. A sinopse desse terceiro tópico: toda a palavra de Deus é autoritativa e regra fundamental para a nossa vida. Auxílio bibliológico, que significa dizer que Deus inspirou a Bíblia. Dizer que Deus inspirou a Bíblia equivale a dizer que o Espírito Santo motivou e supervisou de forma sobrenatural aqueles que receberam as profecias e revelações apostólicas em todo o processo de redação e de seus livros escriturais. Muitos outros livros têm coautores, de modo que não precisamos imaginar que as escrituras tenham de ser uma produção humana ou divina. As Sagradas Escrituras originaram-se não da vontade de seus autores humanos, mas da vontade do Deus Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Os autores bíblicos afirmaram mais de 3.000 vezes ter recebido as suas mensagens do Senhor. Deus, o Espírito Santo, inspirou, soprou ou originou as Escrituras por intermédio de autores humanos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Deus preparou estes porta-vozes conscientes, ativamente proféticos e apostólicos, e seus secretários, providencialmente por sua hereditariedade, por seu caráter, pelo vocabulário que usavam e pelo seu estilo de escrita. No momento apropriado, em todos os processos da escrita, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Este significado técnico da inspiração não se aplica a nenhuma suposta revelação fora da Bíblia, ou a qualquer literatura que possa, de uma maneira geral, ser considerada inspirada. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Aplicação da lição. A palavra de Deus é um guia seguro para as nossas vidas.
Trata-se, portanto, de um livro que revela a vontade de Deus para a nossa. Por isso, quem tem a Bíblia como a bússola de sua vida não cairá nos caminhos heterodoxos das mais diversas heresias que atuam em nossos dias. Mais uma vez eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Deus continue te abençoando e te guardando. Até o segundo trimestre, hein? Espero vocês lá. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Na Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer